Abra comigo a sua Bíblia, por favor, em 1 Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Verso de número 9. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Gente, eu quero falar com você hoje sobre reforma. Diga para quem está do seu lado, reforma. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9 diz: vocês são a raça escolhida. Deixa eu mudar a versão aqui para ficar igual ali. Para todo mundo ler na mesma versão. Desculpa. Vocês, porém, são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo exclusivo de Deus, chamados para anunciar as grandezas daquele que os tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo e povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amém? Quantos querem ouvir o Senhor aqui essa noite? Senhor, fala com a gente aqui através da sua palavra. Nós queremos ouvir a sua voz. Suplicamos que o teu Espírito nos ajude nesse tempo, que ele abra os nossos ouvidos, que ele abra o nosso coração, que ele incline o nosso coração na direção da tua voz, Pai. Ajuda-me nessa noite a compartilhar com simplicidade, clareza, unção, a tua palavra ao coração dos meus irmãos. Eu te peço isso em o nome de Jesus Cristo, e quem crê diga amém. Gente, esse mês eu sei que os Estados Unidos, né, nos seus 4 cantos é tomado pela celebração do Halloween, ok? Eu sei disso. Eu não sei se vocês sabiam, mas o Halloween é uma festa que teve origem dentro da igreja cristã. Vocês sabiam disso? Ninguém sabia disso? Pois bem, o Halloween, gente, surgiu na Holanda, sabe? Na Holanda não, na Irlanda. E os católicos, eles tinham uma ideia de que a região onde eles estavam, ela era de alguma forma influenciada por espíritos. Então eles separaram um dia em que eles saíam para a rua para fazer orações, para espantar os espíritos. Só que aí esse negócio começou a tomar uma outra proporção, e quando chegou aqui nos Estados Unidos, se tornou o que a gente conhece hoje como Halloween, uma festa que celebra, né, esse momento tão diferente, né? As pessoas, né, se vestem de formas assim tão diferentes. Mas, gente, preste atenção, além do Halloween, o mês de outubro nós lembramos de um evento muito importante para nós, principalmente nós cristãos, que é a Reforma Protestante. Dia 31 de outubro, nós nos lembramos que Martinho Lutero, ele foi à capela de Wittenberg, a capela onde ele era pastor, e isso é muito importante, né? Porque há uns 2 anos atrás, no Brasil, as pessoas, para comemorar os 500 anos da Reforma, saíram pregando as 95 teses na porta de igreja dos outros, né? Então o cara ia na porta da igreja de um pastor que ele não concordava com o que o pastor estava fazendo, e aí ele colava lá as teses da Reforma na porta da igreja. Mas, gente, preste atenção, Lutero, antes de qualquer coisa, ele não queria reformar o mundo à volta dele, mas antes de qualquer coisa ele queria reformar o seu próprio mundo. Eu poderia dizer para você que a Reforma Protestante, esse movimento que tomou conta da Europa e consequentemente do mundo inteiro e influenciou o mundo do qual eu e você fazemos parte hoje, ele surgiu de 2 insatisfações. A primeira insatisfação que deu início ao que a gente conhece hoje como Reforma era uma insatisfação na vida pessoal do próprio Lutero. Lutero vivia debaixo de uma culpa tão grande que a história conta que, apesar de ser um monge agostiniano, que conhecia as escrituras e buscava viver aquilo que ele conhecia da palavra, a Bíblia diz que ainda assim Lutero vivia debaixo de uma culpa muito grande. E para tentar se livrar dessa culpa, às vezes ele até mesmo
cortava o seu corpo, batia no seu corpo, para que de alguma forma aquelas feridas que ele causava ao seu corpo pudessem livrá-lo do pecado, pudessem livrar daquela culpa, do pecado que o assolava constantemente. Uma das razões por que a reforma começou foi exatamente essa. Lutero não aguentava mais lutar com aquela culpa, não aguentava mais tentar de alguma forma se martirizar pelo seu peso, pela sua culpa. E a Bíblia diz que um dia, insatisfeito, lutando, brigando, muito parecido inclusive com Agostinho, né, que também lutava com o mesmo peso, a mesma culpa, até que um dia ele disse para Deus: Deus, eu não aguento mais. E ele ouviu um menino sussurrando de longe, dizendo para ele: Romanos, Romanos. E aí Agostinho pegou a Bíblia e foi ler Romanos, e ali descobriu o que transformou a vida dele. A mesma coisa aconteceu com Lutero. Lutero se deparou com 2 livros da Bíblia que transformaram profundamente a sua história. O primeiro, o livro de Romanos. O segundo, o livro de Gálatas. Lutero começou a perceber que a aceitação de Deus a respeito de uma pessoa não tinha nada a ver com os seus méritos, não tinha nada a ver com a sua força. Aliás, não existia nada que ele pudesse fazer para livrá-lo daquela culpa. Na verdade, tudo aquilo que ele precisava já havia sido feito por Jesus na cruz do Calvário. E porque Lutero começou a acreditar nessa palavra, porque Lutero começou a acreditar na Escritura, a Bíblia diz que ele começou a experimentar um refrigério tão grande na sua alma, como ele não experimentava há muito tempo. Começou a experimentar paz, começou a experimentar alegria, começou a experimentar leveza, um desejo tão grande de agora não mais voltar para o lugar de oração para tentar se livrar do peso da culpa, mas para conhecer aquele Deus que ele havia conhecido nas Sagradas Escrituras, que o havia perdoado gratuitamente por Jesus Cristo. Gente, talvez a nossa experiência de oração seja muito semelhante à que Lutero tinha antes do seu encontro com a Bíblia. Talvez muitos de nós aqui vão ao lugar de oração para tentar se livrar do peso da culpa que sentem, dos pecados que lutam ou dos pecados que ainda cometem. Mas o fato é que o dia que Lutero descobriu a graça revelada em Jesus, ele não ia mais para o lugar de oração para tentar se livrar da culpa ou dos pecados. Ele ia ao lugar de oração para conhecer Jesus, para conhecer aquele amor grandioso, para ter comunhão com o Deus que havia se revelado a ele nas Sagradas Escrituras. Sabe, a minha oração nessa noite é que você saia daqui não indo ao lugar de oração apenas para tentar aliviar a sua consciência, mas que você vá ao lugar de oração faminto e sedento para conhecer o Deus que te aceitou gratuitamente através de Jesus Cristo. Só que, gente, aquela revolução pessoal implicava também numa revolução à sua volta. Porque não era apenas Lutero que lutava com isso, o mundo à sua volta lidava com isso. E as pessoas tinham tanto medo do inferno e tanto medo da ira de Deus, e elas eram tão conscientes de que elas não conseguiam obedecer a Deus à altura daquilo que era posto pela igreja para que elas fossem libertas dos seus pecados, para que elas pudessem ser salvas, que elas começaram a procurar, as pessoas que lideravam a igreja nessa época, começaram a procurar os líderes religiosos para dizer para eles: olha, se vocês não fizerem nada por nós, nós vamos para o inferno, porque nós não damos conta de obedecer aquilo que vocês dizem para nós. E aí a igreja, então, percebendo, né, essa ânsia das pessoas de terem segurança a respeito da sua salvação, e ansiosos também de faturar um pouquinho mais de dinheiro, criaram um documento chamado indulgência. Então a igreja começou a dizer para as pessoas: olha, vocês querem se livrar desse medo do inferno? Vocês querem se livrar desse medo da ira de Deus? Já que vocês não conseguem fazer isso pelos seus próprios méritos ou pela sua obediência, nós temos algo para oferecer para vocês. Vocês podem comprar uma indulgência. E quanto maior o valor que vocês pagarem por essa indulgência, maior vai ser a segurança que vocês vão ter a respeito da sua salvação. Sabe esse negócio de lasquinha da cruz de Jesus, o pedaço do berço de Jesus, né? O lugar por onde Maria encostou a mão dela? As pessoas gostavam disso porque elas acreditavam
que aquilo que elas não podiam adquirir porque não conseguiam obedecer, elas podiam obter comprando. Só que, gente, preste atenção, isso foi gerando um sistema de escravidão, foi gerando um sistema de manipulação, de compra e um sistema de corrupção. Eu acho que hoje, para nós, seria inadmissível a gente pensar, né? Exemplo, pega uma pessoa, um alemão assim. Seria inadmissível a gente pensar que, de repente, um alemão já teve na vida dele o famoso jeitinho brasileiro, sim ou não? Mas você consegue acreditar que um dia, o alemão, na sua forma de resolver as coisas, por causa desse sistema, já se assemelhou a um brasileiro na tentativa de manipular situações? Conta uma história da época da Reforma Protestante, que um alemão muito ansioso para ter, né, a sua salvação e a segurança da sua salvação, chegou para um dos padres e falou assim para ele: padre, eu preciso ter certeza da minha salvação. Aí o padre falou para ele: compra uma indulgência. Aí ele falou assim para o padre: não, você não está entendendo, eu quero ter certeza de que meus pecados de ontem, de hoje e até os que eu vou cometer amanhã, todos eles estão perdoados. Não importa o que eu fizer, eu vou para o céu. Aí o padre falou para ele: não, isso é possível, só que essa indulgência é um pouquinho mais cara, né? Porque envolve os pecados de agora, os de antes e os do futuro, né? E aí a história conta que esse homem, dono de muitas riquezas, pegou toda a sua riqueza, colocou numa carroça e entregou nas mãos do padre por causa dessa indulgência. O padre pegou, escreveu a indulgência, entregou na mão dessa pessoa, e quando ele estava indo embora da cidade, né, com aquele monte de dinheiro, feliz pela grande negociação que ele havia feito, quando ele chegou na porta da cidade, ele foi abordado por um grupo de assaltantes. Quem que você acha que estava assaltando ele? O mesmo cara que tinha comprado a indulgência. O cara chegou para o padre e falou assim: padre, agora o senhor vai descobrir por que eu comprei a indulgência para os pecados passado, presente e futuro. Porque agora eu vou roubar o senhor, reaver tudo que é meu, e ainda assim eu vou para o céu. Mas esse era o padrão de comportamento das pessoas. E Lutero começou a perceber, irmãos, preste atenção, Lutero começou a perceber essa realidade do mundo à volta dele. Ele começou a perceber que aquela mesma verdade que ele havia descoberto e havia transformado a vida dele, não tinha poder apenas para mudar a sua vida pessoal, mas tinha poder para mudar o mundo à sua volta. E foi a partir dessa mensagem, dessa proclamação, que a Europa do tempo de Lutero experimentou de um avivamento. Cadeias foram rompidas, as pessoas romperam com essas tradições mentirosas e começaram a conhecer a Bíblia, começaram a conhecer o Deus retratado nas Sagradas Escrituras, e por isso, irmãos, a Europa viveu um tempo de avivamento. Você pode dar glória a Deus por isso? Nós estamos aqui hoje, gente, reunidos nesse auditório, como cristãos protestantes, exatamente por causa dessa insatisfação na vida de Lutero. Se esse homem não tivesse, de forma insatisfeita, pessoalmente e socialmente, buscado nas Escrituras encontrar resposta para os seus dilemas, nós estaríamos talvez ainda presos nessas amarras e tradições, e servindo a Deus por um parâmetro que Ele nunca intencionou para nenhum de nós. Mas um homem insatisfeito e indignado, debaixo do peso do pecado, diante da Escritura, revolucionou a sua vida. E não apenas revolucionou a sua vida, irmãos, mas ele revolucionou o mundo à sua volta. Sabe, eu não sei quais são os seus dilemas, não sei quais são as suas lutas, não sei contra o que você luta, quais são as suas culpas, as culpas que você carrega. Mas eu digo para você nessa noite que eu e você podemos encontrar na palavra de Deus a resposta que precisamos, e a partir, irmãos, dessa resposta, não apenas revolucionarmos a nossa vida, mas sermos uma resposta de transformação para o mundo em que nós estamos vivendo. Se nós nos voltarmos para a palavra e nessa palavra buscarmos encontrar resposta para os dilemas que nós temos, certamente, irmãos, a resposta que nós encontramos para o nosso próprio caos pode responder à pergunta de muita gente que lida com o caos aí fora. E eu gostaria de destacar para você, pelo menos
3 respostas que eu vejo no texto que nós lemos, que Deus precisa nos revolucionar a respeito delas, para que a gente possa revolucionar o mundo que está lá fora. Se existe uma doutrina, se existe um ensinamento que os reformadores fizeram questão de enfatizar, para que a igreja vivesse, e ao viver esse ensinamento, ela pudesse ser resposta para o seu tempo, para as pessoas do seu tempo, é o que a gente conhece hoje como sacerdócio universal de todos os crentes. Diga para a pessoa do seu lado: sacerdócio universal de todos os crentes. O que isso significa? Simplificando aqui, preste atenção. Isso significa que a experiência de ser igreja não está restrita à pessoa que está no púlpito trazendo a palavra. Isso significa que a experiência de nós sermos igreja não está restrita às pessoas que tocam o instrumento na hora do culto. Isso significa que a experiência de nós sermos igreja não se limita às pessoas que servem na diaconia na hora do culto. Isso significa que a experiência de sermos igreja é uma realidade que diz respeito a cada um de nós. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Preste atenção, querido, cada um de nós aqui tem a experiência de viver e lutar para que de fato a gente seja igreja. E se eu pudesse definir para você com um texto das Sagradas Escrituras o que significa ser igreja, eu usaria para você o texto de 1 Coríntios capítulo 2, verso 12. Preste atenção, Paulo diz que quando ele chegou em Troade, escute isso, quando Paulo chegou em Troade, o texto diz que Paulo não encontrou ali o seu amigo Tito, apesar de ter aberto para ele uma grande porta no Senhor. Paulo diz: e porque eu não encontrei em Troade o meu amigo Tito, apesar de uma grande porta em Deus ter sido aberta para mim, Paulo diz: eu abandonei tudo, abandonei a porta, abandonei a oportunidade e eu fui atrás de Tito. Eu acho que esse texto resume para nós o que significa essa igreja. O que significa essa experiência de todos nós lutarmos para ser o povo chamado povo de Jesus. Olha o que Paulo diz: quando eu cheguei na cidade e eu não vi Tito, eu deixei tudo. Eu deixei a porta gigantesca que se havia aberto para mim, e eu fui atrás de Tito. Gente, sabe o que é ser igreja? Ser igreja é estar num lugar que você é tão importante, que não importa a porta que se abra, as pessoas à sua volta consideram a sua presença tão importante que elas são capazes de abandonar qualquer coisa para ir atrás de você. Isso é ser igreja. Ser igreja é uma comunhão profunda de pessoas. Uma comunhão tão profunda, tão íntima por causa de Cristo, que a gente percebe a necessidade um do outro, a gente percebe a importância um do outro, a gente percebe quando o outro está e percebe quando o outro não está. E o outro é tão importante que não importa o tamanho da porta que tenha se aberto para mim, se eu não percebo o outro, essa porta deixa de ser importante, porque o outro é muito mais importante para mim do que a porta que se abriu, ainda que essa porta tenha sido aberta pelo próprio Deus. Agora, sabe qual que é o problema? É que a gente pensa que essa experiência de fazer com que todo mundo se sinta singular é responsabilidade só do pastor. É o pastor que é responsável por fazer com que eu me sinta importante, com que eu me sinta único, com que eu me sinta singular. Meu irmão, preste atenção, é impossível que um ser humano, responsável por um grupo de 100, 200, 300, 1000, seja quantas pessoas forem, consiga sozinho levar 100 pessoas a se sentirem profundamente singulares no ambiente do todo. E às vezes a gente fica cobrando que o pastor faça isso, o pastor faça aquilo, o pastor faça aquilo outro. Irmãos, preste atenção, eu não estou isentando nós pastores da responsabilidade que nos foi dada sobre o rebanho de Cristo, não é isso. Mas preste atenção, meu irmão, não existe apenas um ministro desse auditório.
Não existe apenas um líder nesse auditório. Não existe apenas uma pessoa cheia do Espírito nesse auditório. Não existe apenas uma pessoa vocacionada nesse auditório. Meu irmão, todos nós que estamos aqui somos chamados por Deus. Todos temos o Espírito Santo. Todos temos uma vocação. Todos temos um ministério. E é responsabilidade de cada um de nós que está aqui lutar para que todos aqui se sintam igreja. Vocês estão comigo aqui, gente? Todos aqui se sintam igreja. Os reformadores diziam, é responsabilidade de todo mundo. Não é responsabilidade de um grupo só, não é responsabilidade de uma pessoa ungida. É responsabilidade de todos nós. Gente, ninguém aqui, presta atenção, ninguém aqui quer fazer parte de um ajuntamento de pessoas que você não é notado, que você não é percebido. Ninguém quer fazer parte de uma igreja que você não se sente importante no meio dela. Nós queremos ter esse senso de importância. Só que, irmãos, preste atenção, para que cada um de nós carregue esse senso de importância, é necessário que cada um de nós assuma o seu papel no corpo de Cristo. Cada um de nós assuma a sua responsabilidade. Cada um de nós assuma o seu lugar. Cara, é responsabilidade minha e sua cuidarmos das pessoas que não estão aqui. É responsabilidade minha e sua ligarmos para as pessoas que não estão aqui hoje. É responsabilidade minha e sua notarmos alguém que estava do nosso lado e de repente essa pessoa desapareceu. E gente, preste atenção, não adianta, a gente não tem nem desculpa para dar nesse sentido, irmãos. Nós temos tantas ferramentas de comunicação para encontrarmos essas pessoas e tocarmos essas pessoas, que nós não temos desculpa. A gente usa muitas vezes a rede social para vasculhar a vida das pessoas, né? E tentar de alguma forma ali, né, encontrar alguma coisa que a gente não goste, ou alguma coisa para comentar, mas a gente às vezes não usa a rede social para algo tão proveitoso como procurar por alguém que a gente sabe que estava aqui e agora não está, e fazer questão de dizer para essa pessoa que ela está fazendo falta. Vocês estão aqui, gente? É responsabilidade de cada um de nós. Cada um de nós. Pedro diz, vocês são a geração eleita. Vocês são o sacerdócio real. Vocês são a nação santa. Vocês são o povo de propriedade exclusiva de Deus. É responsabilidade de cada um de nós. Cada um de nós. Só que, irmãos, preste atenção. Não é apenas responsabilidade de cada um de nós, não apenas cada um de nós foi chamado para ser um ministro, amém? Não apenas cada um de nós foi chamado para desempenhar o seu ministério, o seu sacerdócio, preste atenção. Mas, gente, nós fomos chamados para sermos ministros em qualquer lugar. Nós não fomos chamados apenas para sermos ministros no ambiente da comunidade. Nós fomos chamados para sermos ministros, não importa o lugar aonde a gente está. Você entende isso? Você é um ministro, querido, não importa onde você esteja, ou você é um ministro, não importa o que você faça. Tem gente que pensa assim, para eu ser o ministro eu preciso pregar, para eu ser o ministro eu preciso cantar, para eu ser o ministro eu preciso tocar bateria. Não, meu irmão, para você ser o ministro você só precisa às vezes consertar o chão. Para ser um ministro, você só precisa pintar uma parede. Para ser um ministro, você só precisa, às vezes, ser um advogado, ser um professor, ser um músico. Escuta aqui, gente. Nós podemos cumprir o ministério, a vocação que nós recebemos de Deus, não importa o lugar onde estamos. O que a palavra vocação significa? Vocação significa, presta atenção, vocação significa a forma como Deus quer se expressar através de mim para o mundo em que eu vivo. Cara, você pode cumprir o seu chamado lavando o carro. Você pode cumprir o seu chamado limpando casa. Meu irmão, o seu chamado não está vinculado a apenas aquilo que acontece nessas quatro paredes. O seu chamado, Deus se revela para o mundo em que eu e você vivemos com aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Sabe o que eu acho interessante? É que a Bíblia mostra para mim e para você que Esther cumpriu o chamado dela ganhando um concurso de beleza. Que Daniel cumpriu o chamado dele sendo primeiro-ministro na Babilônia. Que José cumpriu o chamado dele sendo governador do Egito.
que José e Maria cumpriram o chamado dele, sendo bons pais para Jesus. Mas a gente acha que para a gente cumprir o nosso chamado, eu tenho que ir para um seminário, eu tenho que tocar bateria, eu tenho que pregar. Não, meu irmão, preste atenção, para você cumprir o seu chamado, você só precisa entender que aquilo que você faz, não importa onde você esteja, é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso aqui? Cara, não importa o lugar. Tudo que eu faço deve resultar nesse propósito. Gente, preste atenção. E eu acho que isso aqui é óbvio, amém? Sim ou não? Preste atenção. Gente, nem todos nós vamos pregar aqui um dia. Nem todos nós vamos cantar aqui um dia. Não tem como fazer isso. Mas, irmãos, isso não significa que nós não podemos exercer o nosso ministério. Isso não significa que nós não podemos cumprir o nosso propósito. Cara, você já parou para pensar que Deus levou um general da Síria chamado Naamã a se prostrar e a se render diante dele, porque na casa dele havia uma moça que prestava serviços para ele no seu ambiente particular, lavando a sua casa, limpando a sua casa, que conhecia Deus e entendeu que não importa onde ela estivesse, ela estava ali para cumprir um propósito. Cara, cumpra a sua vocação. Cumpra a sua vocação na sua sala de aula. Cumpra a sua vocação no seu ambiente de trabalho. Entenda, meu irmão, que Deus se manifesta através de você com o trabalho que você desempenha. Eu acho que isso aqui desperta uma pergunta muito importante para cada um de nós. Será que o trabalho que eu desempenho, aonde eu trabalho, revela quem Deus é? Será que as pessoas poderiam olhar para o meu trabalho e glorificarem a Deus pelo trabalho que eu desempenho? Gente, escute isso aqui, escute isso. Os reformadores entendiam que não importa se um sapato ou se uma limpeza, o que eu fizer tem que ser o melhor. Por quê? Porque as pessoas precisam olhar para aquilo que eu faço e enxergar a glória de Deus naquilo que eu fiz. E é por isso que eles prosperavam. É por isso que prosperaram muitíssimo e se tornaram homens proeminentes e ricos. Por quê? Porque buscando glorificar a Deus e entendendo que o caráter de Deus precisava ser visto naquilo que eles faziam, os tornava os melhores em tudo. Gente, preste atenção, nós precisamos voltar a ocupar os altos lugares na sociedade. Houve um tempo, meu irmão, que os melhores cientistas eram cristãos, os melhores cineastas eram cristãos, os melhores atores eram cristãos, pintores cristãos, músicos cristãos. Mas aí a gente, por um tempo, começou a pensar que o mundo lá fora não é assunto de Deus. O mundo lá fora é assunto do mundo, é assunto do diabo. E a gente começou a entregar coisas que Deus criou para que o nome dele fosse glorificado para o mundo lá fora. A gente começou a compartimentalizar a nossa vida espiritual. O assunto Deus a gente fala aqui da porta para dentro, mas da porta para fora a gente fala uma outra linguagem. Não, meu irmão, preste atenção. Se você é um ministro, você é um ministro onde quer que você esteja. E tudo que você faz deve refletir a glória do Deus que você serve. Amém, queridos? Nós precisamos ser ministros. Precisamos ser ministros em qualquer lugar. E nós precisamos ser ministros para qualquer pessoa. A gente precisa ser ministro. Precisa entender que Deus nos chamou, Deus nos deu uma vocação. Ele quer se expressar através de nós para o mundo. Em qualquer lugar. E para qualquer pessoa. Não existe uma pessoa nesse mundo, gente, que Deus não queira alcançar através de nós por causa da sua graça e misericórdia. Não existe uma pessoa que Deus não queira tocar. Não importa qual a vida ela tem abraçado. Não importa se o cara é muito louco ou pouco louco. Se ele decidiu ter um relacionamento
homossexual ou heterossexual. Não importa se ele é rico ou se ele é pobre. Escute isso aqui, gente, não existe pessoa que Deus não queira alcançar. Nós somos ministros em qualquer lugar e para qualquer pessoa. Não existe um grupo seleto. Mas sabe qual que é o nosso problema? É que muitas vezes a gente é muito preconceituoso. E a gente só quer ser ministro para as pessoas que se adequam à nossa própria realidade. A gente só quer ser ministro. A gente só quer tocar em pessoas que a gente se sente à vontade na convivência com essas pessoas. Sabe como é o nome disso? O nome disso é preconceito. Gente, tem uma coisa que a gente tem falado que eu tenho preocupado muito. Eu tenho ficado muito preocupado com essa frase aqui. Não que eu não acredite que ela não seja verdade, mas isso tem me preocupado, porque eu vejo que muitas vezes essa frase está se tornando um pretexto para nós nos escondermos atrás dela e evitarmos relacionamentos complicados. Evitarmos relacionamentos que a gente sabe que vai nos custar, e aí a gente usa essa frase para tentar esconder isso. A gente tem que falar assim, não, você tem que tomar cuidado com quem você anda. Porque você vai acabar sendo a soma das 3 pessoas com quem você mais convive. E não é que isso seja errado, não. Isso é verdadeiro, você tem que ter cuidado com as pessoas com quem você anda. Mas preste atenção, queridos. Às vezes nós estamos usando essa fala como uma desculpa para não entrarmos em relacionamentos que vão exigir de nós entrega. Que vão exigir de nós romper preconceitos. Que vão exigir de nós darmos um pouco mais de nós mesmos. Gente, escute isso aqui. No cristianismo, não são as pessoas que ao nos tocarem nos fazem impuras. São elas que ao tocarem em nós são purificadas por Cristo. Eu fico vendo as pessoas se esconderem, se privarem. Não, porque se eu conviver com essa pessoa, a minha vida pode ser... Não, querido, preste atenção. Se você teve um encontro com Deus e se você conhece Jesus, você deve se lembrar que todos os impuros que tocavam em Cristo não o tornavam impuro, mas eram purificados por Ele. As pessoas tocavam em Jesus e não o contaminavam, eram santificadas por Ele, amém, irmãos? Gente, o mesmo Cristo habita em nós. O mesmo Cristo habita em nós. Sabe qual é o nosso problema? Nosso problema é que nós estamos cheios de um monte de preconceito. E nós ficamos justificando os nossos preconceitos com frases como essa: cuidado, você é a soma das 3 pessoas com quem você anda perto. Só que, irmãos, a gente precisa se lembrar que um dia Jesus tirou Pedro da zona de conforto dele. Pedro estava lá na casa, no lugar de oração, e Jesus falou para ele assim: Pedro, apareceu um lençol para ele, vários tipos de animais dentro desse lençol, e Jesus falou para ele: Pedro, mata e come. Aí o Pedro falou para o Senhor: não, eu não vou comer esse tipo de alimento, não. Sou judeu desde meu nascimento, eu nunca comi nada impuro. E Deus falou para ele: Pedro, não considere impuro aquilo que eu já purifiquei. Aí a visão se repetiu: Pedro, mata e come. E o Pedro: não, Senhor, não vou fazer isso. Acho que o Pedro estava pensando assim: é um teste. É um teste, Jesus está me testando. Eu vou resistir até o fim e serei aprovado por Deus. Não, irmão, não era um teste, não, era uma vocação. Era um chamado. Só que quando aquela visão acabou, aquela palavra ficou ecoando no coração de Pedro: não considere impuro aquilo que eu purifiquei. E, irmãos, preste atenção. Pedro foi desafiado a ir para a casa de um gentio chamado Cornélio, lugar que ele nunca entraria segundo a tradição religiosa dele. Só que preste atenção, quando Pedro entrou em um lugar que o preconceito dele não deixava para viver o que Deus tinha, ele viu o Espírito Santo encher pessoas que talvez ele nunca veria na vida dele. O nosso preconceito, gente, está nos impedindo muitas vezes de ver Deus transformar pessoas que a gente nunca veria por causa do nosso preconceito. Mas se a gente romper ele, cara, Deus é capaz de fazer a gente enxergar coisas extraordinárias através da nossa vida.
Irmãos, nós precisamos ser ministros para qualquer pessoa. Deus te chamou para ser ministro, para não importa quem seja. Tem alguém comigo aqui? Para aquele seu vizinho que você fala assim, pô, esse vizinho é difícil, toca música até 3 horas da manhã, você quer dormir, e ele está tocando música, você fala, Deus, ou o Senhor leva ele, ou o Senhor me leva. Aí Deus está dizendo, não filho, eu quero levar você até a porta dele. Mas não é para você xingar ele, não é para você brigar com ele, é para você entender que você na porta dele, sou eu batendo na porta dele tentando alcançá-lo. É que você estendendo a mão para ele, sou eu estendendo a mão para ele, tentando alcançá-lo. Gente, em nome de Jesus, não vamos transformar essa frase em um motivo para nós nos privarmos das pessoas que nós não consideramos devidamente capacitadas para estarem no nosso círculo social. Gente, já pensou se Jesus decidisse escolher 3 pessoas para caminhar com ele, que poderiam ser o resultado, que ele poderia ser o resultado dessas 3 amizades? Onde é que eu e você estaríamos, irmãos? Sabe, eu acho que o evangelho não é a proposta de ficar procurando gente perfeita. Eu acho que o evangelho é a proposta de nos tornarmos perfeitos para aperfeiçoarmos quem a gente coloca no nosso caminho. Deus nos chamou para sermos ministros. Deus nos entregou uma vocação, irmãos. Você, presta atenção, você não foi salvo para onde? Você foi salvo para pessoas. Nós somos salvos para um propósito. Nós não somos salvos para sermos tirados daqui para ir para o céu. Nós somos tirados daqui para resgatarmos esse mundo, amém, irmãos? Escuta isso aqui, Deus não tem um plano de fuga, Deus tem um plano de transformação. Deus não tem um plano de fuga, Ele tem um plano de restauração. Ele quer restaurar o mundo que Ele criou, e para isso Ele está alcançando pessoas que entendem que ao serem alcançadas por Ele, foram chamadas para refletir quem Ele é, não importam onde estejam, ou para as pessoas com quem elas trombem. Essas pessoas entenderam que foram chamadas para serem como Jesus. Qual é a sua indignação? Qual é a sua luta? Qual é o seu dilema? Qual é o seu espinho? Cara, talvez a resposta que você precisa está na Escritura, e ao ser respondido por ela, você possa ver uma revolução na sua vida, não apenas na sua vida, mas você possa se tornar uma revolução para outras pessoas. Você ser um ministro, sacerdócio universal de todo cristão, é entender que é minha responsabilidade aqui fazer com que as pessoas se sintam importantes. É minha responsabilidade orar pelos meus irmãos. É minha responsabilidade servir, é minha responsabilidade me importar. É minha responsabilidade ser igreja. É minha responsabilidade servir a Deus, não importa onde eu esteja, fazendo o que eu faça. E é minha responsabilidade ser ministro para qualquer pessoa que seja. Para qualquer pessoa que seja. Brasileiro, americano, hispano, indiano, africano, seja o que for, é minha responsabilidade. Você consegue entender isso, querido? Você consegue entender isso? Glória a Deus, fique de pé no seu lugar, por favor. Sabe, eu queria que nessa noite, nós que já frequentamos o hype aqui, você que já está aqui, cara, de repente, você tem amigos seus que vinham com você, e esses caras não estão aqui hoje. Pessoas que frequentavam o seu GC, e elas não estão aqui hoje. Às vezes a gente é engraçado, né? Aí o cristão fala assim, não, fulano não está vindo no hype, está desviado. Não, fulano não está vindo no hype, está perdido, olha as fotos dele. Querido, presta atenção. Se você percebe isso, Deus está abrindo seus olhos para isso, para que você seja o instrumento para alcançar essa pessoa. Não é para você ficar julgando ela, é para você alcançá-la, para você restaurá-la.
Cara, você já parou para pensar? Gente, presta atenção. Você já parou para pensar o que aconteceria se cada pessoa que a gente convida para vir ao culto e entrega a vida para Jesus se tornasse o nosso campo de atuação ministerial? Ah, pastor, mas eu não dou conta, pastor, eu não sei. Meu irmão, presta atenção. A Bíblia diz que tudo o que você precisa para ser um instrumento nas mãos de alguém está dentro de vocês e chama Espírito Santo. Eu não sei as respostas. A Bíblia diz que se você abrir a boca, o Senhor vai trazer as palavras que você precisa para dizer para essas pessoas. Mas ao invés da gente assumir a responsabilidade por aqueles que Deus colocou na nossa mão, a gente às vezes prefere terceirizar, empurrar para alguém. Não, cuida você dessa pessoa. É igual uma mãe que dá luz a um filho, mas pega o filho e entrega na mão do outro para cuidar. Não, meu irmão, é você, cara. É você que conhece essa pessoa, é você que conectou com ela. É sua responsabilidade, é responsabilidade de todos nós. Gente, vamos ser igreja, amém, queridos? Não vamos ser um monte de gente junto apenas numa sexta-feira, ouvindo uma palavra legal, participando de um momento maravilhoso. Não, cara, Deus nos chamou para sermos importantes na vida um do outro. Se um membro padece, todos padecem com ele. Se alguém se perde, a gente está perdendo. Mas, meu irmão, quando alguém é resgatado, nós todos celebramos a vida dessa pessoa. Sermos ministros em qualquer lugar. Eu estou lá no BRIC sendo ministro. Eu estou pintando a parede sendo ministro. Se eu lavo o banheiro, eu sou um ministro. Com o microfone na mão, eu sou um ministro. Na sala de aula, eu sou um ministro. Não importa o que eu faça, Cristo tem que ser glorificado em tudo que eu sou e em tudo que eu faço. Eu sou ministro para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa. Pai, nessa noite eu peço que o Senhor, pelo Teu Espírito, desperte essa verdade dentro de cada um de nós.